Tem muito comentário aqui também pedindo um livro sobre a história do trotskismo no Brasil. Muita gente pedindo. Ou um curso sobre o trotskismo também no Brasil. Isso é interessante. Não tem esse livro, né? Teria que ser escrito. Rui, a gente tem uma longa discussão sobre a questão do trotskismo internacional, né? Você citou aqui a importância da divisão do movimento trotskista no Brasil. Você considera que o Brasil seria o país onde o trotskismo foi mais importante ou há país na América Latina onde ele foi mais importante? Bom, no momento em que o trotskismo era uma esperança mesmo de reconstrução dos partidos comunistas e de uma internacional comunista, o Brasil estava na dianteira de todos esses países, sem dúvida nenhuma, né? Depois da guerra, né, nós vamos assistir à crise da Quarta Internacional. Ela vai se formando vagarosamente. A Quarta Internacional ela é desorganizada, né? Dá para imaginar, com a guerra na Europa, que a unidade, né, dos partidos trotskistas era muito difícil. Muitos trotskistas foram assassinados durante a guerra. Foram assassinados pelos stalinistas, foram assassinados pelos fascistas e nos Estados Unidos, foram colocados na cadeia pelos democratas, né? Quer dizer, todas as cores da contra-revolução se uniram contra os trotskistas, como é natural, né? É como Marx fala no Manifesto Comunista, né? Cria-se uma santa aliança contra o comunismo. Bom, em 1943, começa a reorganização da Quarta Internacional. O grande problema dessa reorganização, o que é? A maioria, a quase totalidade das pessoas que se põem a reorganizar a Quarta Internacional são muito jovens. Eles não haviam participado da etapa anterior. Eram pessoas inexperientes. Tudo bem, eram militantes, eram pessoas inteligentes, tudo, mas inexperientes. E isso daí vai mostrar vai colocar um problema, porque os desafios teóricos, né, para a Quarta Internacional depois da guerra são muito grandes. Os trotskistas, primeiro, vão ter uma dificuldade enorme de se vincular ao movimento operário, porque os partidos comunistas, stalinistas, eles estão num auge, né, por causa da luta contra o fascismo. E apesar da política direitista, por exemplo, patriótica, democrática e tudo mais, eles têm um grande prestígio popular. Na França, por exemplo, o Partido Comunista é a principal força da resistência francesa. Na Itália, a mesma coisa. Então, eles têm muito prestígio. Então, essa política direitista do stalinismo fica encoberta por esse prestígio. É difícil de você romper, você teria que ir lentamente, né, e estabelecendo um combate. Mas os dirigentes da Quarta Internacional, nesse momento, não têm condições de enfrentar isso daí. Eles começam a perder o rumo, né? E no Congresso de 1952, quer dizer, 5 anos depois dessa reorganização, 5 anos? 5 anos? Não. 43, 9 anos depois. 9 anos depois, quando a Quarta Internacional já está relativamente bem organizada, eles aprovam uma política que é uma política totalmente revisionista do marxismo, né? Que é a política que diz que o mundo está dividido em blocos, né? De um lado você tem o bloco stalinista, do outro lado você tem o bloco imperialista, que é uma revisão do marxismo muito crassa, porque o mundo está dividido em classes sociais, né? Não em blocos. Aí eles perdem completamente a noção do que eles estão fazendo. Não classificam a Revolução Chinesa como uma contra-revolução, que mostra que a perda de
do rumo de casa era muito grande, né? Isso daí vai levar a uma crise no interior da Quarta Internacional. A crise não é produzida imediatamente pelo revisionismo político apenas, né? A crise ela é impulsionada também pelo fato de que essa direção revisionista, que logicamente é uma política pequeno-burguesa, ela começa a usar os métodos da pequena burguesia dentro da Quarta Internacional, que é o sufocamento burocrático das oposições. Isso daí não é na União Soviética, quando a polícia botava o pessoal na cadeia, a Quarta Internacional se espatifa, voa pedaços para tudo quanto é lado. Então, isso daí, né, dificulta muito que os partidos trotskistas se orientem. Aí, na América Latina, o trotskismo vai começar a ser dominado pela Argentina, né? Há duas figuras aí bastante nefastas na Argentina que vão dominar o trotskismo, que vão ser o Posadas, que era um argentino, que é secretário latino-americano da Quarta Internacional. Ele vai agir de uma maneira tão burocrática que ele vai explodir a Quarta Internacional na América Latina. E depois vai aparecer o Nahuel Moreno, né? Que também vai levar adiante uma política revisionista. E vai ter uma certa influência importante na América Latina. Vai aparecer ainda, né, uma ala ligada à maioria da Quarta Internacional, que a gente costuma dizer que é pablista, né, ou mandelista, que dá na mesma, que essa sim vai, como é que se diz? Vai superar as outras, propondo que as organizações trotskistas ingressem na guerrilha como forma de luta contra os governos, né? E vai levar aí a uma destruição total Esses três grupos aí vão liquidar a Quarta Internacional na América Latina de uma maneira extraordinária, né?